da obra Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, mensagem 133, Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Na carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figura filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Que possamos pedir sempre orientação a Deus para que nos conserve lúcidos quanto à necessidade de limpeza, cuidado com a nossa própria casa espiritual. Que possamos nós promovermos as faxinas necessárias diariamente, fazendo as limpezas que são imprescindíveis e, principalmente, reformando aquelas áreas que necessitam urgentemente de mais amor, de mais fraternidade. Que possamos avaliar cada uma das situações difíceis que enfrentamos, não como penas, mas do contrário, como bem lembrado pelo benfeitor Emmanuel, como aqueles itens que precisam e merecem ser reformados. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a compreender a mensagem de Jesus, não apenas como palavras filosóficas, mas do contrário, que possamos visualizar o amigo querido sempre nos ensinando, com a simplicidade que sempre teve, a cuidarmos de nós mesmos. Não só do aspecto físico, mas especialmente do aspecto espiritual. Ajuda-nos a sermos as residências livres que estão dispostas, sim, a reconhecer suas fragilidades, suas infiltrações, mas principalmente dispostas também a corrigir cada um desses defeitos que aparecem constantemente para nós. Permita-nos, Pai do céu, observarmos-nos como uma casa espiritual e, como assim o sendo, que possamos tornarmos-nos também aqueles que provêm, que entregam o melhor, aonde outros tantos vêm ao encontro para aumentarem, para angariarem energias positivas cada dia mais. Ajuda-nos, Mestre, para que assim possamos proceder e, assim o sendo, consigamos cumprir a sua tarefa, sempre foi bem ensinada e bem exemplificada, de amar ao próximo como a nós mesmos. Que possamos amar a nossa casa, prepararmos-nos para os enfrentamentos do dia a dia e acolhermos o irmão que nos procura, que está ao nosso redor, fazendo-lhe o bem que estiver ao nosso alcance, simplesmente por fazer a nossa própria limpeza íntima. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja e nos oriente sempre nessa tarefa tão especial de cada dia.